Pronto. Ok? Vamos continuar. Está? Ora, estamos a ver que a providência da restauração para estabelecer a fundação para o Messias vir. Portanto, na família de Noé, na família de Adão, não ficou estabelecida essa fundação. Na família de Noé também não. Vamos ver agora a providência da restauração na família de Abraão. A figura central para a fundação de fé na providência da restauração na família de Abraão, a figura central que devia restaurar a fundação de fé é Abraão. Abraão tinha de restaurar por indemnização todas as condições dadas anteriormente a Noé, mas que tinham sido perdidas para Satanás devido ao pecado de Cão, primeiro filho, que representava o lado de Abel. Restaurar então as condições da família de Noé. Abraão devia herdar a missão de Noé, por conseguinte, a missão de Adão, e neste sentido, ele representava Adão restaurado. Tal como Deus havia abençoado Adão e Noé, Deus também abençoou Abraão para criar uma grande nação e para ser uma fonte de bênçãos. Farei de ti, são palavras de Deus, no livro do Gênesis 12, 2, 3, farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, em grande serei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. Lembremos que este é o terceiro tentativo de Deus para estabelecer a fundação para receber o Messias. Estabelecer a fundação de fé e de substância e assim estabelecer a fundação para Deus poder enviar o Messias. Portanto, tal como Deus havia abençoado Adão e Noé, Deus também abençoou Abraão para criar uma grande nação e para ser uma fonte de bênçãos. Está escrito em Gênesis 12, 2, 3. E objetos para a condição de oferta na fundação de fé. A oferta simbólica de Adão. Deus escolheu, portanto, Abraão, e pediu-lhe para oferecer uma rola, um carneiro e uma novilha. Estes eram os objetos para a condição que ele ofereceu para restaurar a fundação de fé. E assim, ele começou a oferecer essas ofertas. Deus pediu para cortar a meio cada uma e oferecer depois de cortar a meio. A rola, o carneiro e uma novilha foram oferecidos num altar. E ele começou por oferecer a oferta da novilha, grande animal, enquanto que as outras, o carneiro era mais pequeno e a rola era muito pequenina. Mas estas três ofertas representavam a rola, o Antigo Testamento, o carneiro, o Novo Testamento, porque Jesus foi assemelhado como um cordeiro
bodas do cordeiro, e uma novilha que representa o testamento completo. Ele começou pela novilha, abriu a tábua, conquistou a tábua, depois pelo carneiro e, finalmente, pela rola, terceiro lugar. Ora bem, todavia, depois de ter feito o trabalho de cortar a meio que Deus pediu, que simbolizava separar o bem do mal, e carneiro, depois sobreveio um grande sono, tal como ali. Um sono profundo. Um sono profundo. E ele deixou-se adormecer. Antes de nós cairmos em sono, nós temos consciência que vamos adormecer ou não? Ou não temos? Começamos a ver que queremos separar-nos do mundo que nos rodeia, não é? E começamos a perceber, não é? Vamos adormecer. Nessa altura, se eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho de cortar, tenho de me levantar e começar a mexer e a andar para um lado e para o outro. Não quero dormir. Mas Abraão sente-se tão embalado, tão bom, eu vou adormecer. E adormecer. Ver coisa tão pequena, adormecer. E quando ele acordou, onde é que está? Onde é que está a rola? Já tinha sido roubada. Uma ave de rapinha agarrou-a e foi comê-la. Então o sacrifício, a condição do sacrifício ficou incompleta. Estão a ver? Coisinhas muito simples. Diga-me. Esta era a condição de imunização para a restauração da fundação de fé, certo? É. E então, o que é que Deus lhe disse? Quando ele acordou, ouviu uma voz. A tua descendência terá de sofrer muito numa terra estranha durante 400 anos. Porque eu não tive uma rola, vou buscar uma outra rola para não mais. Falhaste. Com muita pena minha, mas agora os teus descendentes terão de sofrer por causa deste teu erro, de teres deixado de adormecer, sem pensar nas consequências. Imaginem que um piloto está a conduzir o avião e vem uma soneira tremenda e ele deixa-se adormecer. O que é que vai acontecer? É isso que estão a perceber, não é? Mas no caso de Abraão, ele não tinha nada de dizer que não vai acontecer nada. Ele devia perceber que tinha de fazer estes 3 sacrifícios, não 2, 3. E tinha de fazê-lo. E isso devia despertá-lo. E por causa disto, e atenção, tudo isto é aplicável na nossa vida. Temos muitas vezes muitos deveres que temos de cumprir. E todavia, eu não tenho vontade nenhuma. Estou cansado, não posso fazer isto. Ok? Não cumpres o teu dever. Acabou.
temos de perceber realmente a nossa porção de responsabilidade. Ninguém pode fazer se nós não fizermos. Deus não pode fazer, absolutamente. Somos nós que temos realmente de fazer. Porque é o seguinte, qual era o significado da oferta simbólica de Abraão? O que é? Que significava? Era um objeto para restaurar o que a família de Adão deveria ter realizado através dos sacrifícios de Caim e Abel. Segundo, e um objeto para a condição de restaurar tudo o que a família de Noé tentara cumprir através da providência da arca. Ele tinha de restaurar tudo isso. Família de Adão, família de Noé e o que aconteceu depois. Esses três simbolizam o cosmos completo através das três fases: formação, crescimento e aperfeiçoamento. Formação era simbolizada pela rola e significava também o Antigo Testamento. O cordeiro simbolizava o Testamento, o Novo Testamento, e o terceiro simboliza o Testamento completo, as bodas, a novilha. Portanto, simbolizava estas três fases e, portanto, simbolizava a restauração do cosmos, estes três sacrifícios. Por isso é que a consequência de eu não ter cumprido também foi muito grande. Os teus descendentes terão de sofrer numa terra estranha durante 400 anos. Portanto, cá está, a rola representava o processo de formação, o carneiro representava a fase de crescimento e a novilha representava a fase de aperfeiçoamento. Por que é que Abraão colocou os três sacrifícios num único altar? Abraão, na posição de Adão, devia restaurar de uma só vez a longa providência que Deus havia conduzido através das três gerações providenciais. Adão, representando a formação, Noé, representando a fase de crescimento, e Abraão, o aperfeiçoamento. Para restaurar tudo de uma só vez. Este sacrifício que Deus nos pede. Como Abraão fez a sua oferta simbólica, põe que Abraão não cortou a rola em dois, como devia. Aves de rapina desceram e devoraram o sacrifício. As aves de rapina aqui simbolizam Satanás. O seu erro resultou no reconhecimento da posse destas ofertas por Satanás. Não basta só fazer, se eu tenho três coisas para fazer, não basta só dizer, fiz duas e já fiz as maiores, que é o caso de cortou uma novilha, um carneiro, já fiz, agora só falta um bocadinho de isto. São anos agora, mas já está, isto não custa nada. E adormeceu. Nós temos muitas vezes isso, não é? Ainda me falta fazer isso. Isso é rápido. Mas afinal é rápido, mas não faz. É rápido e não faz.
Por isso, através deste erro da oferta simbólica, todas as condições que Deus pretendera restaurar foram perdidas. Erro na oferta simbólica. Então, como resultado, os descendentes de Abraão tiveram de sofrer opressões e escravatura durante 400 anos no Egito. E a providência centrada nele foi prolongada pelas 3 gerações de Abraão, Isaac e Jacó. Foi com Jacó que os descendentes de Jacó tiveram de ir para o Egito, porque na altura havia fome. Não havia lugar nenhum senão no Egito, que tinha os silos construídos, mandados construir pelo primeiro-ministro, que era na altura um filho de Jacó, José. Portanto, são os descendentes de Abraão, os netos de Abraão, que é os filhos de Jacó, família de Jacó, foram para o Egito sofrer escravatura e foi prolongada por 3 gerações. 400 anos. Portanto, a oferta agora de Isaac, depois de Abraão ter falhado na oferta simbólica, recordai-vos que ao terceiro tentativo tem de ser feita uma condição de êxito. Senão, Deus é um Deus falhado, não consegue. Então, Deus vai pedir um outro sacrifício a Abraão maior, porque quando falamos, a outra condição a seguir é maior. Sabem qual foi? Foi: vai, sobe o monte com o teu filho Isaac e imola-o. Podem imaginar que fé é necessária, ter fé em Deus, de ter de matar o meu filho. Ele podia dizer: meu Deus, deste-me o meu filho, este Isaac, custou imenso a nascer. Porquê? Levou tantos anos. Porque Sara não era estéril, não tinha filhos e já era de idade avançada. E Deus, nessas circunstâncias, fez com que Sara tivesse o filho Isaac. E agora Deus pede a Abraão que o imola. Imagina o raciocínio humano, como é que funcionaria? Deus não deve estar bem da cabeça, já deve estar velhote. Não é assim? Deus não tem idade. Deus é eterno. Deus é o ser mais inteligente do que todos os seres humanos juntos. Ele tem sempre uma razão absoluta para pedir as condições. E desta vez, Abraão teve fé absoluta. Podem imaginar? Como o coração deste Abraão, o seu filho único,
Sabeis a história de Abraão, não sabeis? Porque ela, a esposa, não dava filhos. Era a lei no Antigo Testamento de que ele, no caso Abraão, podia ter uma relação com uma serva. Podia ter. Era legal porque ele precisava de ter uma descendência. Fosse através da serva, visto que a esposa não tinha possibilidade, então a serva representava como se fosse a extensão da esposa. E teve um filho chamado Ismael. Mas Deus queria que ele tivesse um filho de Sara. Por isso deu essa possibilidade. Apesar da velhice de Sara, Deus concedeu a bênção de ele ter um filho, o qual chamou Isaac. Está certo? E agora, Deus pede-lhe que o mate, que se sacrifique. Ai, não pode ser. Não imaginem que fé é preciso ter. Abraão teve fé. E começou, foi com o filho, subiu o monte como Deus tinha pedido e disse, vamos fazer aqui o altar para emular o sacrifício. Vamos juntar a lenha, etc. E o filho perguntou, pai, onde é que está a vítima? Ok, vamos fazer este trabalho. Quando já estava tudo pronto, disse, meu filho, a vítima, sabes quem é? Deus pediu que vos estude. Imagina este jovem, com pernas rápidas, e o seu paizinho tão velhinho, já não arrastava os pés. Toca a fugir! Toca! Meu pai não está bom da cabeça. Nós faríamos assim. Mas Isaac não fugiu. Aceitou o amor filial verdadeiro do seu pai. Sim, pai. E o pai colocou em cima do altar da lenha e tomou o punhal para o matar antes de morrer queimado. É muito doloroso, não é? Então ia matá-lo e levantou o punhal e quando já descia para matar o seu querido filho, uma voz: Abraão, Abraão! Não toques no menino, não toques no menino, não me faças mal. Eu só queria ver a tua fé. Estava disposto a imolar o seu filho. Esta é a fé de Abraão. Sermos capazes de imolar a coisa que mais nós gostamos, que mais nós amamos. Devemos estar dispostos a fazer. É isso que nos mostra que Abraão nos mostra. E tirou um menino de cima do altar e disse: olha, vai procurar. Ali, estás a ouvir? Ali, está ali um cabritinho ali emaranhado, está ali a berrar. Vá lá, trá-lo e vamos oferecer este sacrifício. Então, ele ofereceu o sacrifício de um cordeiro. São exemplos verídicos, não é? Não são exemplos inventados, são verídicos. Portanto,
como dissemos, depois de Abraão ter falhado a oferta simbólica, Deus ordenou que sacrificasse o seu único filho Isaac como oferta viva. Neste sentido, Deus começou uma nova dispensa com o objetivo de restaurar por indemnização o fracasso de Abraão. Todavia, as consequências desse fracasso do sacrifício original que Deus pediu das 3 ofertas fica ainda por fazer. 400 anos de escravatura no Egito. Deus voltou a escolher Abraão e lhe pediu que oferecesse Isaac. Foi isto que acabamos de ver. E depois, primeiro, o número 3 representa aperfeiçoamento, visto que a fundação para o Messias na família de Abraão era a terceira dispensa, a terceira tentativa, e o princípio de Deus requeria que se concluísse nesse período. Eis porque a terceira tentativa é super importante. Também, na fundação para o Messias, 3 Deus fez. Primeira, em Abraão, Adão. Segunda, foi na família de Abraão. E a terceira tentativa para fazer a fundação é realmente a fundação para o Messias vir. É a terceira. Não é? E por isso, agora, neste tempo, a segunda vinda de Cristo tem absolutamente de vir e essa fundação tem de ser feita. Por isso, depois veremos isso. Portanto, Satanás já atacou 2 gerações. Agora, de acordo com o princípio da restauração por indemnização, Deus podia voltar a escolher Abraão, o seu filho, em 2 gerações. Por isso, como já eu disse também, Deus tenta uma vez, 2 vezes, mas a terceira tem de ser. Porque se Deus não consegue, ele seria um Deus falhado. Deus não pode ser um Deus falhado. Isto quer dizer que Satanás continua a dominar o mundo. E Deus não pode continuar nesta situação vendo os seus filhos sofrerem e ele sofrendo. E por isso, não é? Deus tentou em Abraão 2 vezes. A primeira falhou na oferta dos 3, a segunda foi um sacrifício muito maior que a primeira, matar o seu próprio filho, mas ele conseguiu e, deste modo, Deus pode continuar a sua providência da fundação para enviar o Messias. O que é que tem Deus querido como necessidade absoluta para fazer a fundação para o envio do Messias? Mérito dos corações leais de Abel, Noé e agora Abraão. Como Abraão ofereceu Isaac. Eu já vos disse isso, não é? Acabei de dizer. Foi no Monte Moriá, em que
Deus pediu para matar, oferecer o seu filho em sacrifício. Já vimos isto? Consequências da oferta de Isaac. O zelo de Abraão para com a vontade de Deus e as suas ações levadas a cabo com uma fé, obediência e lealdade absolutas e levou à posição de já ter sacrificado, ser morto Isaac. Por conseguinte, ele separou Satanás de Isaac por completo. Porque Abraão foi bem sucedido na sua oferta de Isaac, a providência da restauração na família de Abraão pôde ser continuada através de Isaac. Será Isaac que irá representar Abraão, seu pai. Porque ele, Isaac, tal como o seu pai, tiveram fé absoluta. Isaac podia ter negado, não querer ser imolado no altar, mas ele também uniu-se com a vontade de seu pai e por isso essa lealdade foi aceita por Deus e por isso a providência de Deus pôde continuar sem fracassar. Por isso, Abraão foi bem sucedido no sacrifício, na oferta de Isaac. A providência da restauração da família de Abraão pôde ser continuada através de Isaac. Por isso, Abraão e Isaac tornaram-se inseparáveis na sua fidelidade para com a vontade de Deus. É por isso que Isaac pôde herdar a missão de Abraão, que não podia continuar a ser a figura central. Isaac passou a ser a figura central na providência da restauração. E quem realmente oferece o cordeiro em vez de Isaac não é Abraão, é Isaac que oferece esse cordeiro em oferta simbólica e restaurou assim a fundação de fé. Estão a compreender até aqui? Neste sentido, ao herdar a missão de Abraão, Isaac fez a oferta simbólica e restaurou por indemnização a fundação de fé. Agora, a fundação substancial. Para estabelecer a fundação para o Messias na família de Isaac, a fundação substancial tinha de ser o passo seguinte. Para tal, os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, tinham de ser colocados nas posições divididas de Caim e Abel, respectivamente. Ao fazer a oferta substancial, eles eram responsáveis pelo cumprimento da condição de indemnização para eliminar a natureza caída e estabelecer a fundação substancial.
antes de Isaú e Jacob poderem fazer a oferta substancial, Jacob tinha de cumprir primeiro uma condição de indemnização para restaurar a posição de Abel. Na luta para restaurar a primogenitura do filho mais velho a nível individual, Jacob inteligentemente conseguiu de Isaú em troca de pão e um prato de lentilhas. A história está escrita na Bíblia que, primeiro, eles são gêmeos e primeiro nasceu e estava para nascer, saiu com um braço de Jacob e puseram um laço, né, na mão e depois foi recolhido para dentro do ventre outra vez e depois saiu o que era o Isaú. Isaú nasceu primeiro, é o filho mais velho. E Jacob, que tinha começado por sair, não saiu, saiu em segundo lugar. Portanto, o direito de primogenitura, que é aquele que irá representar a família quando o pai e a mãe se forem para o mundo espiritual, seria Isaú. Todavia, no plano original de Deus, Deus queria que o direito de primogenitura pertencesse ao lado do bem, ao lado seria Jacó. E então aconteceu um facto que Isaú, estando cheio de fome, não tinha nada para comer, enquanto que Isaú tinha feito já o seu manjar, tinha preparado lentilhas com pão. E, ao ver que Jacob tinha já comida feita, disse-lhe: dá-me um bocadinho da tua comida. Jacob, inteligentemente, disse: eu vou-te dar, mas eu vou também te pedir uma coisa. Dá o teu direito para a primogenitura a mim, e eu dar-te-ei lentilhas e pão. E o que é que Isaú disse? Que me interessa o direito de primogenitura se eu morro de fome? Está cá isso, pega lá no direito de primogenitura. Portanto, ele cedeu o direito de primogenitura a Jacó. Mas, como Satanás é mentiroso, e como ele está do lado de Satanás, vai usá-lo. Então, o que é que acontece? Acontece que o pai, Jacó, Isaac, estava já muito velho, já tinha dificuldades de visão e sabia que a sua morte estava perto e pediu Isaú, ele sabia que ele era o primogênito, não sabia o que se tinha acontecido entre Isaú e Jacó. Vai e caça. E sabes a caça que eu gosto muito. Traz, cozinha e eu irei tomar e depois abençoar-te-ei. Mas a esposa de Isaac estava a ouvir e sabia a história de que ele tinha dado o direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. E então, enquanto ele foi à caça, Isaú foi à caça, a mãe disse: filho, teu pai quer abençoar o teu irmão Isaú com a bênção da primogenitura. Ora, ele não tem esse direito porque ele deu a ti. Então tu, antes que ele venha, vai ao rebanho, escolhe o cordeirinho melhor e vamos confessioná-la, vou ajudar-te, vamos fazer para o teu pai antes que Isaú chegue.
E assim Jacob fez, com a ajuda da sua mãe. A mãe, a cooperação da mãe. E então, o pai, Isaac, quando ouvi o seu filho dizer: pai, aqui tens a oferta, aqui tens o manjar que tu gostas muito. Ele disse: mas tu quem és? Isso. Anda cá, junta-te a mim, anda cá. Eu já não via, né? Tocou-me nos braços. E o que é que tinha acontecido? A mãe e o Jacob, a cooperação entre mãe e filho, tinha dito: o teu irmão é muito peludo, ele é muito peludo. E então eles fizeram uns braços com a pele do cordeiro, né, tirando, e o pai, que já não via, foi com as mãos tocar e disse: sim, a voz é de Jacob, mas os braços é de Esaú. Ok, então eu vou abençoar-te. E deu a bênção a Jacob. Quando Esaú chegou e disse: pai, aqui tens o prato da caça que tu gostas tanto. E o pai disse: Esaú, mas eu já dei a bênção. Disse: não, pai. Ele percebeu que Jacob tinha tirado a bênção a Esaú. Então, a partir desse momento, ele ficou com um ódio de morte ao seu irmão Jacob. Percebeis? Então, o que é que acontece? Acontece que a relação entre os dois tornou-se impossível de convivência. Um desejava matar injustamente porque ele, se fosse sincero e leal, teria dito: sim, tens toda a razão, meu irmão Jacob, eu dei-te o direito de primogenitura. Mas ele não, porque tinha sido só entre eles, os pais não sabiam, somente que a mãe é que ouviu a história, soube da história, melhor dito, soube da história, e por isso ajudou Jacob a realmente poder conseguir o direito de primogenitura. E o que é que acontece? Acontece que Jacob tem de deixar a casa, fugir para a terra de Labão, a terra do seu tio Labão. E aí foi fazer um serviço de servo de Labão, agitar os rebanhos do seu tio durante 7 anos. Durante 7 anos ele tinha essa missão dada pelo tio. E ele disse: ao fim de 7 anos eu vou-te dar uma esposa. E ele disse: tio, a esposa que eu quero é Raquel. Ouviu? Eu disse: sim. Ok. Então, depois de 7 anos, era a tradição aí, o esposo ia para a tenda esperar pela vinda da esposa, às escuras. E depois de consumar o ato nupcial, de manhã, ele esfrega os olhos e diz: afinal não é Raquel, o meu tio enganou-se, mandou Lia, que era a filha mais velha dele. E quando Jacob se vai lamentar ao seu filho, o seu tio Labão lhe diz: aqui na nossa tradição, a filha mais nova não pode casar sem a filha mais velha primeiro. E a filha mais velha tem de casar primeiro. E então
o que é que acontece? Acontece que diz, mas tio, eu queria a Raquel. Queres Raquel? Trabalha mais 7 anos. Eu depois de dar-te-ei como esposa Raquel. E foi assim que ele teve de trabalhar mais 7 anos e finalmente foi dado a Raquel. Depois disso, tudo estava já arranjado, mas ele, Jacó, disse, tio, eu quero trabalhar mais 7 anos, mas agora esse encanto será para mim, para eu poder formar, para arranjar a minha família. Tenho 2 esposas agora. Então tenho de ter, porque vou ter filhos e eu preciso de ter um rendimento. E assim foi. O tio permitiu, ele continuou a trabalhar, mas recebia o seu vencimento ao fim do mês. E depois, o que é que acontece? Acontece que como já vos disse, foi para Arã, para a terra do seu tio Labão. Portanto, ele, Jacó, depois de ter conseguido ter uma família, ter filhos e ter riqueza suficiente, há mais pormenores nesta aquisição de riqueza, mas depois destes 21 anos, Deus disse a Jacó, volta para a tua terra, a terra onde tu nasceste. Jacó também ficou assim um bocadinho, agora estava estabilizado, não é? Já tinha as coisas todas organizadas, agora tem de voltar. Mas ele sentiu, sim, eu quero voltar. Eu vou voltar. Vou preparar tudo para voltar. Ele sabia que tinha de fazer pazes com o seu irmão Esaú, que tinha um ódio de morte contra ele. E preparou tudo para regressar a casa. Os seus filhos, as suas esposas, colocou-os na parte de trás, à frente os servos, as ofertas que era para oferecer ao seu irmão, cordeiros, cabras, e depois servos, e depois as esposas e os filhos atrás, porque pensou, se realmente meu irmão vier contra mim, ele não irá matar os meus filhos e as minhas esposas. Então ele foi à frente. Depois de ter organizado tudo, ele foi à frente de toda a comitiva, e quando viu o seu irmão, viu tanta gente, toda armada, à espera de Jacó. Eles tinham ouvido que estava a vir gente na direção à terra onde estava o seu irmão, Canaã. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que Jacó, ao ver o seu irmão, começou a fazer prostrações diante dele. Depois já dava mais uns passos, duas, até 7, quando chegou à 7ª, junto aos pés do seu irmão. E nessa altura, o Esaú pegou nele, levantou do chão e abraçou ternamente o seu bom irmão, que, apesar
de ele ter toda a razão naquilo que fez, foi realmente tirar do direito de primogenitura. Ele agora finalmente pôde perdoar o seu irmão, no sentido de dizer que ele não tem culpa, não teve culpa. Ele reconhece no seu irmão Jacó o seu irmão mais velho. Mas antes disso, Jacó ainda teve um outro teste. Antes de fazer a caminhada já junto, perto da terra do seu irmão Esaú, teve um outro teste. Foi uma luta com um anjo. E nessa luta com o anjo, Jacó saiu vitorioso. Porque ele lutou com o anjo e o anjo deslocou a coxa, de maneira que ele ficou depois sem equilíbrio, teve de cair no chão, mas não abandonou o anjo, agarrou o anjo. Mas o anjo disse: deixa-me, que já está a chegar a aurora e eu tenho de partir. E ele disse: não vais partir sem primeiro me abençoares. E esse anjo lhe disse: o teu nome a partir de hoje será Israel, que quer dizer vitorioso. Tu venceste o teste que Deus te deu. Ele, anjo, vinha no nome de Deus para tentar realmente derrubar Jacob, mas não conseguiu. Só depois disso, Jacob é que foi fazer a preparação para entrar na terra do seu irmão Esaú. Está certo? Portanto, foi ele, Jacob, conseguiu simbolicamente restaurar a terceira bênção, que é a bênção da família, da multiplicação das coisas da natureza, e vencer o mundo espiritual. Se nós não conseguimos vencer o mundo espiritual, nós não temos a possibilidade de ser senhores da criação. Eis porque Deus fez todo este percurso, guiou todo este percurso, e Jacó ficou a ser um modelo para todos aqueles que querem realmente voltar para Deus. Este é o processo. O curso de Jacob é o curso que todos devem percorrer vitoriosamente. Está certo? Este é o nosso Pai. O nosso Pai tem um discurso. Vós podeis ver Fórmula Course, o percurso da vida de Jacob. Portanto, Jacob fez este processo e ele tem 12 filhos. 12 filhos. A maior parte dos seus filhos vieram da primeira esposa, Lia, que ele não queria, mas ela deu a maior parte dos seus filhos. E Raquel não era muito fecunda, tinha dificuldades em ter filhos, mas teve José e Benjamim, 12, 10. Lia deu 10 filhos a Jacó. Não é 13? Portanto, se o seu tio Labão desse Raquel a Jacó, só teria 2 filhos.
Por isso, a lei dizia que a filha mais velha tinha de casar antes da filha mais nova. Portanto, foi através disso que Jacó pôde ter a seus filhos, a sua família, 12 filhos. E depois disso, José era muito querido de Jacó. Era um filho que ele sentia tanta afeição, tanta amor por ele, mas isso não quer dizer que não amasse os outros filhos, somente que, tal como Esaú sentiu que Jacó era realmente muito querido pela sua mãe e pelo seu pai, assim também Jacó tinha uma grande predileção pelo seu filho José, mas os seus irmãos sentiam uma inveja de morte. E o que é que acontece? Acontece que eles pensaram, todos os irmãos, vamos matar José. Inveja leva à destruição da pessoa que está a tirar o amor. E então eles planeiam, mas depois, a meio do caminho, lembram-se, não vamos matar. O pai vai ficar muito triste. Vamos vendê-lo. E assim fizeram. Vendê-lo a um comerciante e ele foi levado para o Egito como escravo. E os seus irmãos, para acalmarem o seu pai, fizeram o seguinte: mataram um cordeiro e tomaram a túnica de José e sanguentaram-na, levaram ao pai e disse: pai, José foi morto por um animal selvagem. Ele morreu. O seu pai teve de acreditar, não é? Acreditou. Viu a veste que seu pai tinha feito para o seu filho. Ele tinha feito uma veste, uma túnica para o José. E essa túnica foi aquela que ele recebeu ensanguentada com o sangue do cordeiro. E ele pensou: meu filho foi. Só o seu sofrimento será aliviado quando mais tarde a fome, a carestia chegou a Canaã, a terra do seu pai, onde estavam os seus filhos. E disse que eles iriam realmente morrer, não têm comida, a terra não dá, está toda uma seca incrível, nada acontece. E então ouviram que no Egito havia comida em abundância. E então o pai mandou os filhos ao Egito para trazerem comida. Quando chegou lá ao Egito, os filhos foram pedir, levavam o dinheiro para comprar a comida. E o que é que aconteceu? No entretanto, ele, José, tinha sido vendido a este comerciante, e a esposa desse comerciante sentiu uma atração física por José.
e queria que ele tivesse uma relação sexual com ela. E fez de tudo para conseguir. Mas José não fez. Mas ela agarrou, mas ele deixou a sua túnica nas mãos dela e fugiu. Não, não, não. Fantástico. Não acha? Porque a esposa mentiu e disse ao marido: ele queria ter uma relação comigo. Olha, aqui a túnica, o manto dele. E ele, o marido acreditou. Prisão. E pôs José inocentemente na prisão. Mas José teve um dom que Deus lhe deu. Era interpretar os sonhos. E os prisioneiros diziam o seu sonho, não percebiam porquê. E ele interpretava e as coisas aconteciam tal e qual. Consequência. Isto ficou a ser conhecido pelo próprio faraó. E o faraó andava realmente muito intrigado com o sonho que tinha. 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. As 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Ele não percebia o que era isto, não é? E então começou, que José interpretava sonhos, chamou e expôs o seu sonho. E José disse: a interpretação é esta: haverá 7 anos de grande abundância, mas depois 7 anos de grande carestia. Por isso, durante esses 7 anos, será necessário guardar toda essa abundância para os 7 anos seguintes. O faraó ficou realmente super encantado e disse: tu já não és mais prisioneiro, tu vens aqui para o palácio, meu braço direito, e tu ficas encarregado de fazer os celeiros para guardar tudo, os cereais em abundância. E assim foi. É nesse tempo que, durante os 7 anos de carestia, já havia muitas pessoas que vinham ao Egito porque tinham abundância de cereais. E o Jacob, sabendo disso, enviou os seus filhos para o Egito para ir buscar mantimentos. Mas eles nunca imaginaram que o seu irmão José era realmente o primeiro-ministro no Egito. E ele mandou chamar os irmãos e os irmãos ficaram a conhecer quem era José. E deste modo foram para Canaã e disseram ao pai: pai, aqui temos mantimentos, mas nós encontramos José. Nós dissemos que ele tinha sido morto por um animal, mas nós não queríamos dar-vos tristeza. Ele foi vendido a um comerciante e agora ficou no Egito. E é ele que realmente nos deu estes cereais. E então o seu pai ficou com uma vontade tão grande de querer abraçar o seu filho que estava vivo, José. Ele próprio também quis voltar ao Egito. E isto é um bocadinho da história acerca da família de Jacob, em especial acerca de José. Eu, há umas semanas, eu falei de José num discurso que o verdadeiro pai tinha dito que José
não ficou com ressentimento dos seus irmãos e disse-lhes: não foste vós que me vendestes, foi Deus que fez com que eu fosse para o Egito, porque sabia que depois não teriam comida e, desse modo, podeis ter a comida que necessitais. Portanto, não ficou com ressentimento, e isto é muito importante para nós. Não é? José não acusou, não disse: vocês foram malandros, vocês venderam, não foi? Não acusou nada os seus irmãos e abraçou-os, e ele não ficou com ressentimento. De maneira para nós podermos limpar os ressentimentos do nosso coração, podem ser motivados por muitas razões, mesmo razões verdadeiras, autênticas, mas nunca podemos ficar com ressentimentos no coração. Vamos limpar os ressentimentos